Olá, aqui quem fala não é o Valdomiro, é o Davi, então seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, recentemente eu toquei num assunto aqui que eu ando muito preocupado com o nosso futuro na velhice, em ficar na mão, né, dessa nova geração que está aí. Hoje a gente vai ver uma matéria aqui enviada pelo nosso querido irmão, deixa eu abrir aqui, só para confirmar, nosso amigo Pedro Manolo. E aí ele manda: homens jovens têm preferido videogame a um relacionamento verdadeiro. Ele manda várias matérias e eu destaquei uma aqui, que é justamente essa, meus irmãos. E lógico, como é uma matéria da mídia, eles vão manipular muito para chegar a dizer o que realmente está acontecendo. E mesmo assim não falam abertamente, falam sublinamente. E não é de hoje que a gente tem percebido que esses direitos que estão criando agora privilégios para determinadas classes e o feminismo como está hoje tem tornado difícil a relação, né, amorosa entre um homem e uma mulher. Esse sempre foi o objetivo do sistema, porque fazendo assim eles acabam com a instituição chamada família. Esse sempre foi o objetivo do sistema. A pessoa, quando ela tem uma família bem estruturada, ela é uma pessoa forte. Ela tem o seu pai que protege, ela tem a mãe, ela tem os filhos. Então o sistema sempre temeu isso. Ele sabe a força que a família tem. Tornando difícil o relacionamento entre homem e mulher, é óbvio que os dois vão se afastando cada vez mais, e é isso que as pesquisas, inclusive americanas, têm mostrado. Eu quero ler essa matéria na íntegra, não quero atrapalhar o seu raciocínio, porque eu não quero de maneira nenhuma te influenciar. Mas eu vou te explicar no fim dessa matéria, depois que você ouvir a versão da mídia. Vamos lá. Os homens jovens têm preferido jogar videogame a ter uma relação íntima. De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, publicado em 22 de março pela Universidade de Rutgers de Nova Jersey, em parceria com a Universidade Estadual de Nova York. A pesquisa entrevistou por volta de 2.000 homens e mulheres entre os anos de 2007 e 2017, em busca das razões para o atual declínio da atividade íntima casual entre os jovens. A principal causa encontrada no geral foi a diminuição do consumo de bebida alcoólica, mas no caso específico dos homens, jogar videogame aparecia em segundo lugar com 25% das respostas. Segundo o estudo, entre os jovens de 20 a 24 anos, a proporção dos que afirmam não ter uma relação íntima no último ano aumentou de 11,7 para 15,2, quando são levados em consideração apenas homens na faixa etária de 18 a 24 anos. Quando são levados em consideração apenas homens na faixa etária de 18 a 24 anos, esse aumento pulou de 18,9% para 30,9%. Entre o público masculino, por volta de um quarto da queda foi atribuída à prática de jogar videogame. De acordo com os números, inclusive a possibilidade de um homem que joga videogame diariamente ter uma relação íntima casual é menos da metade em relação a um outro que não joga. Embora a diminuição do consumo de álcool tenha sido o principal motivo da queda, e isso tanto entre homens quanto mulheres, não houve um segundo fato identificado para o público feminino. O estudo também não encontrou outras evidências que pudessem explicar o declínio na atividade íntima entre os jovens, como situação financeira ou uso excessivo da internet ou televisão como exemplo. O fato de ainda morar com os pais, por sua vez, afetou apenas 10% dos entrevistados. O professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade de Newcastle, Simon Forrest, comentou a pesquisa mencionando as mudanças nos hábitos dos jovens nos últimos 50 anos. De acordo com ele, a juventude atualmente forma parcerias de longo prazo mais tarde em suas vidas, normalmente não antes dos 30 anos. Além disso, já que muitos ainda estão dependentes de sua família, aqui financeiramente e em matéria de moradia. Isso pode também afetar o tipo de relação que desenvolve. Ele também mencionou um fenômeno que chamou a pornografização da sociedade, que consiste basicamente no acesso maior a conteúdo adulto online, e isso supostamente poderia ter impacto nos relacionamentos. Segundo o professor, jovens podem estar preocupados em ter seus corpos objetificados, ou até mesmo em reforçar atitudes negativas contra as mulheres. Além disso, teriam menos encontros íntimos, porque passam mais tempo assistindo a conteúdo adulto. Bom, propositalmente eu coloquei essas imagens aí de game, porque elas explicam muito também esse desinteresse que principalmente o homem está tendo pelas mulheres. Hoje eu vejo meninos falando de corpo, de celulite, de como a mulher deve se vestir e tudo mais, julgando a marca da roupa, que era uma coisa que a gente não via em homens antigos. Quem dava mais valor a esse lado era justamente a mulher, né? Sempre a mulher foi mais vaidosa, mas hoje não está acontecendo mais isso. Eu vejo homens até mais vaidosos do que muitas mulheres vaidosas. E com certeza eu acho que não é isso que uma mulher procura no homem. Então já rola aí um desinteresse.
O homem também começa a olhar essas bonecas, como você viu na imagem, cada vez mais perfeitas. E você pode, se você tiver dinheiro, comprar essas bonecas exatamente como são aí no jogo. Só não vão se mexer ainda, né? Ainda. Mas logo logo estarão se mexendo. Inclusive, para quem tem muito dinheiro, elas já estão se mexendo. Mas para a maioria do povão, né, que não tem 20 mil reais para pagar em uma boneca dessa, que propositalmente você veja que os games poderiam colocar elas mais reais. Você pegar jogos mais antigos como Mortal Kombat, você já via que eram humanos ali, né? Eles tiravam vários quadros de animação e colocavam o humano mesmo ali lutando. E se os games quisessem, poderia ser de fato deixar de usar esses personagens criados em 3D e usar humanos mesmo para se movimentar quase que perfeitamente. Só que não é essa a intenção. Eles queriam de fato criar esses bonecos do jeito que são, bonitos, atraentes, mas que desse para fazer de silicone. Então a atração que muitos têm criado por esse tipo de personagem, que agora é possível comprar, como eu estou dizendo, né? Nós já fizemos diversos vídeos mostrando esses brinquedos adultos, vamos chamar assim. Mas essas coisas, como eu disse, vieram para ficar mesmo. Elas não foram feitas por acaso. Cada vez vai ser mais normal você chegar na casa de um adolescente e ele tem uma dessas bonecas lá. Vai ser uma coisa íntima, uma coisa normal. Você vê que filmes como American Pie mesmo, colocava lá na gaveta das meninas sempre, né, o consolo, né? Consolozão desse tamanho, para mostrar aquilo às meninas que era uma coisa normal. Ó, pode comprar, isso é normal. Para que você precisa de um? Compra um consolo, né? E aí aquilo ali foi se propagando, sendo propagado. A menina legal tem aquilo ali, a menina que os meninos se interessam tem aquilo ali. Isso era o que é mostrado na mídia, mas não é essa a realidade. Com certeza um homem que sabe que uma mulher utiliza isso aí, ele vai querer se afastar dela com certeza. Um homem de bem que quer de fato construir uma família. Da mesma forma, a mulher que vê um homem tão exigente, que olha uma celulite, que olha se ela está mal vestida, ela também não vai ter interesse nesse tipo de homem. Além disso, até no finalzinho ele fala, não, é porque os meninos podem estar com medo de dar em cima das mulheres, né? Você deve ter entendido esse finalzinho. E aí não violar os direitos. Na verdade, são justamente esses direitos que eles criaram, aproveitando de situações que realmente existiam. Eles sempre levantam uma bandeira do que realmente acontece, de um problema que existe. O assédio, todo mundo sabe que existe. Se você hoje tem algum patrimônio, se você é famoso principalmente, se você é um grande empresário, o cara tem que medir cada palavra para falar com a mulher, porque do contrário, ele vai ser acusado de assédio e será processado, vai pagar uma fortuna. Neymar mesmo agora, recentemente, perdeu inclusive uma grande marca, porque foi acusado disso. A marca, não, já não quero mais coxa com esse cara. Porque a ideia é essa mesmo, é combater o relacionamento entre homem e mulher. Vem pessoas aproveitadoras, vê lá que aquilo ali foi criado, essa brecha para que seja aplicado golpes, que é isso mesmo que acontece, e fazem. Cada um só quer se dar bem na vida, seja homem, seja mulher. Então isso tem gerado um distanciamento entre os dois gêneros. Homem e mulher, que é os dois gêneros que de fato existem. Estão se afastando cada vez mais. E esse afastamento, meus irmãos, eles têm sérias consequências dentro da sociedade. Não só a taxa de natalidade tem diminuído nos países, ao contrário do que a elite acha de o mundo está superpopuloso. Isso é uma mentira. O que acontece hoje, você vê nas grandes cidades, é aglomerações. As grandes cidades estão cada vez mais com mais e mais pessoas. Mas você viaja, por exemplo, daqui da minha cidade, de Caruaru a Recife, você vai mais ver é mato. Muitas áreas desabitadas que não são usadas nem para plantar ainda. Ainda tem muito que desenvolver. E é o que você vê na maioria do país. Nosso país é enorme. Você viaja de uma cidade para outra, você vai pegar uma zona de mato, sem plantação, sem nada, muito maior do que a área da sua cidade. Então, não é que o mundo está ficando populoso. O que está acontecendo é que o mundo está ficando aglomerado. A pessoa só consegue emprego nas grandes cidades. Então, cada vez mais tem uma cidade aqui chamada Cumaru. E essa cidade está correndo o risco de desaparecer, porque cada vez aumenta a população idosa e os jovens têm que sair de lá, porque não tem emprego, e vir para cidades como aqui, a minha, Caruaru, vão para Recife, vão para outras. Então, essa é uma realidade que a mídia distorce, como fizeram agora no finalzinho dessa matéria. Não, os rapazes não estão chegando com medo de violar algum direito da mulher. Não. As mulheres nunca quiseram que o homem tenha medo de chegar nela. Elas só pediram respeito. Eu lembro que tinha um amigo meu. A gente começou junto trabalhando. Não no mesmo emprego, mas na mesma época. E aí, eu estava desempregado. E ele virou gerente de uma loja. E aí eu disse, olha,
fazer uma entrevista contigo pra ver se tu descola um emprego pra mim. Eu disse, vamos lá. E aí eu fui fazer essa entrevista. E ele fez uma pergunta que eu achei um tanto anormal. Ele me perguntou o que é que eu estaria disposto a fazer pelo emprego. E aí o amigo dele, né, o ri na hora, disse, tu tá fazendo isso pra tirar onda, né? Ele disse, não, pô, é que é padrão da empresa. Eu disse, mas a empresa manda essas perguntas pra tu? Eu disse, não, eu tenho autonomia pra fazer as minhas próprias perguntas. Já senti um tonzinho de arrogância. Aí eu digo, achei estranho, eu digo, olha, mas tu faz essa pergunta só a homem ou faz a mulher também? Eu disse, não, eu faço a homem e a mulher. Eu digo, tu pergunta o que é que a pessoa tá disposto pra arrumar um emprego. Eu digo, ó, bicho, cuidado, porque isso pode soar estranho pra algumas pessoas. Aí ele, nada, pô, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Beleza, não falei mais nada. Inclusive ele nem arrumou um emprego, porque eu acho que na opinião dele, ele uma vez me viu meio agitado e ele me achava um cara meio descontrolado, né? Quando tava com raiva. Aí não arrumou um emprego, não. Beleza. Passa-se um tempo, eu soube que ele foi demitido da empresa. Tava indo super bem, batendo as metas dele como gerente, a loja vendendo bem. E era super anormal uma pessoa ser demitida assim. Geralmente, em shopping principalmente, a pessoa só é demitida quando ela tá com as vendas baixas, né? Um gerente. E isso em qualquer lugar, acredito, né? E depois, conversando com outros funcionários, e aí eu soube que ele foi demitido justamente porque uma das candidatas a emprego não gostou dessa pergunta que ele fez e denunciou na central da loja. Ligou para São Paulo e disse, olha, eu fui fazer uma entrevista com o seu gerente, fulano de tal, na loja de Caruaru, assim. E ele me perguntou o que é que eu estava disposto para fazer para arrumar o trabalho. Na hora eu respondi tudo e ele perguntou, tudo o quê? Eu acredito, meus irmãos, que eu conheço, né, até hoje, que ele não perguntou na intenção, mas realmente pegou mal. E eu acredito que essas coisas, principalmente você na situação, né, de estar ali querendo arrumar um emprego, isso não é pergunta que se faça. Então, acho sim que a pessoa tem que ser processada. Porque no caso dele, realmente ele fazia a homem e a mulher. Ele não fazia distinção e não tinha intenção a mais do que ver, tipo assim, na cabeça dele, distorcida, ele imaginava que a pessoa ia dizer que estava disposto a passar não sei quantas horas trabalhando a mais, mostrar que realmente queria um emprego, né? Ele não queria outro tipo de resposta, mas pegava mal o jeito que ele perguntava. E constrangia a pessoa. E se você constrange uma pessoa, você realmente merece. Então, nesse caso, foi bom que tenha se criado as leis para que pare com esse tipo de coisa, né? Tinha muita gente ruim que, ó, só arruma emprego se você sair comigo, ó, só arruma emprego se você fizer isso. Então, isso tinha que acabar. Foi bom que se criou as leis para proteger a mulher. A mulher e qualquer outro também que se sinta ofendido. Mas sair aumentando isso, aumentando, ao ponto de que se vocês convidam uma pessoa para sair, ela já pode se sentir ofendida. E tem umas que realmente se sentem ofendidas, porque tem a mente manipulada, principalmente quando participa desses grupos e desses fóruns. Então, meu irmão, basta observar, a gente já vê isso na sociedade atual e vai ver isso piorando ao passar dos anos, que tanto o homem como a mulher vão perder o interesse um no outro. E cada vez mais a robotização está chegando aí para ficar e ficar justamente nessa área. Eles criaram esse problema, a elite criou esse problema e eles vão vir com a solução, já estão trabalhando nisso. Eles sabem que se as pessoas, o homem e a mulher, estivessem se relacionando bem como sempre foi, saindo para dançar, saindo para comer juntos, se divertindo, ninguém vai pagar 10, 20 mil reais numa boneca. Isso é fato. Mas os dois estando separados, aí sim. E aí você já sabe a quantidade de mazela que vai vir por conta disso. Deus nos criou, meus irmãos, com a razão. E pode ter 100% de certeza que não foi pra gente se relacionar com um pedaço de plástico. Mas vamos justamente chegar aí, porque é aí que a elite quer que a gente esteja. O remédio para isso, meus irmãos, é despertar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos. Ao fazer isso, meu irmão, você está contribuindo para que mais pessoas despertem. E essa é a única maneira de a gente conseguir pelo menos atrasar essa maldita agenda. Enfim, a gente volta amanhã. Agradeço você que nos assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e tamo junto.